Fala galera do Elite Oculta! E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês a playlist do canal. E tanto pela TV, notebook, computador, tablet ou celular, você pode acessar aquele tipo de conteúdo que você tanto gosta. E na nossa playlist temos uma sequência de vídeos só de lobisomem, saci, mula sem cabeça, mapinguari, aquele tipo de conteúdo que você tanto gosta. E também o novo quadro de lendas urbanas, que é o novo quadro do canal Elite Oculta. E falando em lendas urbanas, não deixem de acompanhar esse quadro que tá insano, e temos vídeos toda terça e quinta ao meio-dia e no sábado às 20 horas. Agora chega de enrolação e bora para o vídeo. Olá, Fael! O relato que eu trago hoje para o canal é contado pela minha avó Marialva. Ela tem 70 anos e moramos em Pouso Alegre, Minas Gerais. Mas esse fato ocorreu em Piracema, Minas Gerais, nos anos 70. Naquela época, a minha mãe ainda não era nascida. E a minha avó de filho, ela só tinha o meu tio Gilberto, o mais velho dos filhos, e na época ele tinha por volta de 9 a 10 anos de idade. O meu avô, que se chamava Seu Cláudio, era um homem que adorava uma cachaça e sempre chegava em casa tarde, pois ficava a noite inteira no bar da cidade. Eles moravam em uma pequena fazenda ali em Piracema, Minas Gerais, e não tinham vizinhos por perto. Era tudo mato mesmo. E nessa época, a minha avó já estava grávida da minha mãe. Então, ela pedia que o meu avô não voltasse tarde para casa, pois ela podia ganhar o bebê a qualquer momento. Mas o meu avô não deixou de dar aquela passadinha no bar. Mas passou a voltar para casa mais cedo. E em uma certa noite, quando ele voltava sozinho para casa por aquela estradinha de terra, escura e cercada de matos, ele escutou seu filho Gilberto o chamar logo adiante. O guri o gritava como se algo muito sério tivesse acontecendo. Então, o meu avô, pensando que a minha avó estava em trabalho de parto, ele correu até o guri, mas não conseguiu encontrá-lo. E no meio do caminho, ele viu apenas um cão negro deitado. E assim que ele se aproximou mais daquele cão, o bicho foi crescendo e tomando uma forma escura e pavorosa. O meu avô saiu correndo em disparada de volta para o sítio, e quando chegou na porteira, ele viu o Gilberto sentado lá em cima da porteira. Então, ele o pegou nos braços e foi levando o guri para dentro de casa. Então, o menino logo falou: "Pai, o bicho que você viu na estrada se parecia com isso?" E em seguida, o menino foi se transformando naquela coisa negra, monstruosa,
e o meu avô largou aquilo no chão e em seguida desmaiou. Ele foi encontrado no outro dia cedo pela minha avó, quando ela estava indo tirar leite da vaca. Mas aquilo foi só o começo, pois o meu avô sempre ouvia alguém o chamar, ora com a voz da minha avó e ora com a voz do seu filho. Mas ele ignorava e apenas rezava. Outro fato sobrenatural aconteceu naquele lugar anos mais tarde. A minha mãe já era nascida, e do lado da casa ficava um pé de manga. Então, em épocas de manga, as frutas caíam em cima do telhado e apodreciam lá. Bem, e eram muitas mangas. Então, quando dava um forte vento, as mangas eram arremessadas no telhado e fazia até algumas telhas quebrarem. A minha avó, já irritada, pediu para o meu avô podar a mangueira. Mas ele sempre falava que ia fazer, mas nunca fazia. Então, a minha avó um dia disse que se ele não podasse a mangueira, ela não iria mais varrer todas aquelas mangas no chão. E que a partir daquele dia, quem iria varrer era ele. O meu avô, irritado, virou para ela e disse: "Ah, manda a desgraça varrer isso então. Mulher que enche o saco, sô. Sabe esperar não? Tudo tem que ser no seu tempo. Eu já sou ocupado demais, tenho que trabalhar o dia todo para trazer dinheiro para casa e fico escutando desaforo de patrão para chegar em casa e ainda ouvir encheção de saco seu, sô. Manda a desgraça varrer." Ele disse isso e saiu para o bar. E quando voltou já era por volta de 10 da noite. E assim que atravessou a porteira, ao longe, ele viu alguém em cima do seu telhado. E quando ele se aproximou, ele viu uma velha com cabelos brancos desgrenhados em cima do telhado, com uma vassoura na mão, varrendo o telhado. Enquanto ela varria, ela rodopiava, girava a cabeça para cima e dava fortes gargalhadas. Ele contava que a velha era muito magra e estava vestida com trapos negros. Ela assim que viu meu avô, ela fez uma cara de raiva, virou um bicho e saiu voando, igual um morcego. O meu avô entrou em casa e lá dentro estava a minha avó rezando, pois ela também havia visto aquela coisa em cima do telhado. E nunca mais o meu avô falou aqueles palavrões. Ali também acontecia que se você passasse à meia-noite em ponto pela porteira, você tomava uma chicotada nas costas, mas ninguém nunca sabia de onde vinha. Só se ouvia o barulho e as lapadas nas costas. Os cavalos também não passavam pela porteira depois de certo horário, e tinha até vez que a mesma abria e fechava sozinha quando alguém estava indo ou vindo. Bem, Fael, esses são alguns dos relatos contados pela minha avó, e em breve eu trarei mais para o canal que aconteceu nesse mesmo lugar. Tem uma história que é muito bacana. Foi o dia que o padre foi até a casa para fazer uma oração, mas a minha avó descobriu um mínimo detalhe naquele homem que entregava que ele não era um padre, e sim o próprio diabo. Mas esse relato ficará para outra oportunidade. Boa noite. Eu moro em uma casa pequena, em uma cidade pequena. A casa tem 2 quartos, um banheiro, uma sala média dividida em sala de jantar e sala de visitas, uma cozinha e a área de serviço. Eu morava ali com meu marido e 2 filhos, um de 8 e o outro de 2 anos. Nós alugamos a casa que pertencia à mãe de um amigo nosso. A casa sempre pertenceu à família dela. Ela fala que ninguém nunca morreu ali
e nada de ruim também nunca chegou a acontecer. Nós moramos ali pouco mais de um ano. Eu sempre soube que havia alguém ou algo na casa conosco, porque apesar de eu nunca ter visto um fantasma, eu sempre vejo coisas com o canto dos olhos, coisas estranhas que não têm explicação. Coisas que quando eu viro para ver não estão mais lá. E quando eu vejo essas coisas, eu ouço passos nos outros cômodos quando não tem ninguém lá. De vez em quando, eu sinto uma batida no pé da minha cama quando estou deitada descansando, e não importa se é dia ou noite. E sempre que eu olho, nunca tem nada lá. Às vezes, pequenas coisas somem, chave do carro que estava na mesa da sala, um pequeno porta-retrato que estava na mesinha da cabeceira no quarto, e depois elas aparecem em lugares completamente estranhos, como dentro da pia da cozinha ou no chão da sala. Mas nada nunca machucou ou ameaçou a segurança de ninguém da minha família. E apesar de pequenos sustos, tudo estava indo muito bem. O meu marido não acreditava no sobrenatural, então ele ignorava tudo o que é coisa estranha que acontecia ali. Então, em uma noite escura de lua nova, as coisas ficaram muito estranhas e assustadoras. O meu irmão de 31 anos e o filho dele de 13 acabaram se mudando de Volta Redonda para nossa cidade, vindo do Rio de Janeiro. Ele tinha vendido a casa dele antes de se mudar para o Rio, mas como as coisas não deram certo, ele acabou voltando. E como eles não tinham onde ficar, o meu irmão e o meu sobrinho ficaram conosco por 2 semanas. E numa noite, o meu sobrinho e eu ficamos acordados vendo TV até tarde. E lá pelas 3h30 da manhã, nós decidimos que era hora de ir dormir. Eu estava acabando de fumar mais um cigarro antes de ir para a cama, e nós ainda estávamos conversando e assistindo TV. Eu estava sentado em uma cadeira do lado da porta do corredor, virada para a TV, e o meu sobrinho estava no sofá virado para o corredor. E de repente, ele parou de falar no meio de uma frase e falou que viu um fantasma passar pelo corredor, saindo do meu quarto e indo para o quarto dos meus filhos. Eu virei para dar uma olhada, mas, claro, eu não vi nada. E naquele instante, a minha cadelinha, Diná, ela pulou do meu colo e correu para o quarto das crianças. O meu sobrinho e eu fomos para o quarto das crianças e a Diná estava deitada de costas no chão, entre a cama das crianças, abanando o rabo, feito ela faz quando quer que alguém faça cosquinha na barriga dela. E isso fez os pelos da minha nuca se arrepiarem todos. Eu fui ver se as crianças estavam bem e chamei a Diná para a sala e perguntei para o meu sobrinho o que ele tinha visto. Ele falou que era uma forma meio borrada e tinha uma aparência transparente e era meio acinzentado e parecia estar flutuando ao invés de andar. Ele falou que tinha a forma de uma pessoa, mas não muito nítida o suficiente para saber se era homem ou mulher. Ele também disse que o fantasma não olhou para a sala e apenas olhava para frente enquanto andava. Bem, apesar de ter sido ele que viu o fantasma, ele não estava tão assustado quanto eu estava. Eu perguntei para ele por que ele não estava assustado, e ele falou que quando viu aquilo, ele teve a impressão que o fantasma não queria causar mal a ninguém. Mas ele falou que ainda assim não queria ficar sozinho na sala e que eu estava meio apavorada. Então, decidimos ficar um pouco mais acordados. E depois de uns 15 minutos, a coisa ficou realmente assustadora. Nós podíamos ouvir trovões ao longe
Estávamos falando de como seria bom ter um pouco de chuva, quando Argos, o meu pastor alemão que fica do lado de fora de casa, começou a latir. Nós meio que ignoramos ele e continuamos a conversar, quando ouvimos passos do lado de fora da porta de entrada. Todo esse tempo, o Argos estava latindo feito louco. Então decidimos dar uma olhada pela janela da sala, que fica na parte da frente da casa, mas não tinha ninguém lá. Agora, o meu sobrinho e eu estávamos realmente assustados. Nós voltamos para o sofá e nos sentamos, e o Argos parou de latir e entrou na casinha dele. Então, ouvimos uma batida forte na porta dos fundos que fica na cozinha. E isso fez a gente pular do sofá e ficamos em pé no meio da sala, mas o Argos não abriu a boca. Então, de novo, ouvimos os passos indo para a parte da frente da casa, e dessa vez eu fui para o meu quarto e acordei o meu marido e falei que tinha alguém do lado de fora da casa fazendo alguma coisa. Ele levantou e, ainda meio grogue e mal-humorado, foi dar uma olhada lá fora. Ele não viu nada e falou para mim e o meu sobrinho que a gente estava ficando loucos e voltou para a cama. Bem, já eram quase 4 da madrugada e estava começando a chover forte e estava havendo uns trovões bem fortes também. Nós dois ficamos lá na sala sentados, ouvindo a chuva forte e os trovões, tentando entender o que tinha acontecido, quando de novo ouvimos uma batida muito forte na porta da cozinha. E dessa vez o meu marido ouviu e levantou para ver o que era. Estava chovendo tanto que ele só olhou a parte da frente da casa, mas de novo ele não viu nada de estranho. Então, ele gritou para a escuridão que se aquilo acontecesse de novo, ele iria chamar a polícia. Entrou em casa, ofegante, e ficou na sala com a gente. Mas isso foi tudo o que aconteceu lá fora pelo resto da noite. E pouco depois a tempestade passou e os primeiros raios de luz da manhã começaram a aparecer. Então, nós 3 acabamos indo dormir. Hoje em dia, quando meu sobrinho e eu pensamos naquela noite, nós ficamos imaginando se o que ele viu no corredor poderia estar nos protegendo do que quer que fosse que estava lá fora. Já que ele não sentiu ameaçado pela visão, mas sentimos medo e a maldade do que quer que fosse que estivesse ali. Nós também imaginamos se a tempestade tem alguma coisa a ver com o que aconteceu, ou se ela influenciou o nível de atividade paranormal aqui em casa. E você podia quase sentir a eletricidade da tempestade no ar naquela noite. Bem, eu vivi ali por mais de 1 ano e nunca vi nada, mas o meu sobrinho sim. Eu não sei as respostas. E tudo o que eu sei é que isso tudo realmente aconteceu e que foi uma noite assustadora que eu não quero que se repita nunca mais. Boa noite.